Se você está impossibilitado para o trabalho, adquiriu alguma doença ou sofreu algum acidente, esse vídeo é para você. O benefício de auxílio-doença é um dos mais importantes benefícios pagos pela Previdência Social, destinados a substituir o salário no período de incapacidade ocupacional por doença, acidente ou prescrição médica excepcional. Importante ressaltar que o benefício de auxílio-doença não objetiva proteger a doença, e sim a incapacidade para o trabalho. Pessoas confundem isso com o fato de estar doente ou ter sofrido um acidente ser o motivo para receber o benefício. Ocorre que a pessoa pode estar doente e não estar incapacitada para o trabalho. Ele é concedido ao segurado impedido de trabalhar devido à doença ou acidente por mais de 15 dias, sendo necessária a comprovação da incapacidade temporária em exame realizado pela perícia da Previdência Social. Os primeiros 15 dias, no caso de trabalhadores com carteira assinada, são pagos pelo empregador. Após esse período, a Previdência Social custeia o tratamento. Para os demais segurados, a Previdência paga o auxílio por todo o período do afastamento. Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa contribuir para a Previdência Social por no mínimo 12 meses. Essa carência, por outro lado, não será exigida no caso dos segurados que trabalham com carteira assinada ou que sofram acidentes de qualquer natureza ou as doenças previstas pela legislação. Vamos às doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da insuficiência adquirida à AIDS ou a contaminação por radiação. O benefício pode ser concedido na espécie acidentária, que é o B91, ou na previdenciária, que é o B31. Será acidentário, como o próprio nome sugere, quando decorrente de acidente ou doença ocupacional, e previdenciário nos demais casos. Assim, a diferença entre o benefício acidentário e previdenciário no que se refere a alguns aspectos. Quais são os segurados que são abrangidos? O benefício acidentário só pode ser concedido para os segurados empregados urbanos e rurais e trabalhadores avulsos, segurados especiais e, mais recente, os domésticos. Para os demais segurados, sempre será na modalidade previdenciária. Qual é a carência exigida para a concessão do benefício? Na modalidade acidentária não há carência. No auxílio-doença previdenciário, a carência é de 12 contribuições mensais, exceto quando ocorrer um acidente com as doenças especificadas anteriormente. Há algum reflexo na relação trabalhista? Apenas o auxílio-doença acidentário dá direito à garantia de emprego do segurado empregado. Quando há a conversão do auxílio-doença em auxílio acidentário? Bom, quando o auxílio-doença for motivado por acidente de trabalho, doença ocupacional ou agravamento de doença por culpa do trabalho, deve ser concedida sob a espécie B91, auxílio-doença por acidente de trabalho. No entanto, muitas vezes a empresa cadastra o benefício sob a espécie B31. O auxílio-doença previdenciário ele deve ser concedido nos casos de doença ou acidente comum, não decorrente da relação de emprego. Isso desobriga a empresa de responsabilidades. A espécie B31 não confere ao segurado todos os direitos que são inerentes ao B91. Quais são eles? A estabilidade do emprego, manutenção dos depósitos do FGTS, garantia de custeio do tratamento médico e hospitalar. Em alguns casos, cabe inclusive uma indenização por danos morais. No que se refere às questões previdenciárias, ambos os benefícios geram o reconhecimento do tempo, só que a gente tem que montar uma estratégia para que o B31 seja de fato reconhecido como tempo de contribuição. Qual é a estratégia? Tem que se fazer uma contribuição válida em dia após o gozo do benefício de auxílio-doença previdenciário B31. Ou seja, eu gozei de um período de auxílio-doença X, no mês subsequente eu faço uma contribuição válida em dia, quando o benefício for B31, para poder ter esse período computado no histórico laboral. Isso não precisa ser feito no caso do B91.
que esse reconhecimento ele já acontece de plano. Para que não sejam suprimidos os seus direitos, nos casos em que se verifica que o benefício foi concedido erroneamente, é importante lutar pela conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário. Mesmo sem contribuir para o sistema, a pessoa mantém essa qualidade por certo período? Sim. Esse tempo é denominado período de graça. O período de graça durará por tempo indeterminado quando em gozo de benefício, até 12 meses após a cessação das contribuições, quando o segurado possuir menos de 120 contribuições mensais, até 24 meses se contribuir mais de 120 contribuições mensais, sem ter interrompido as contribuições a ponto de perder a qualidade de segurado, até 36 meses se observada a hipótese anterior, se for comprovada a permanência na condição de desemprego. Por fim, vale dizer que o benefício de auxílio-doença será devido mesmo que a incapacidade seja detectada durante o período de graça. Qual é a data de início do benefício? Para o segurado empregado, no 16º dia de afastamento, sendo os primeiros 15 dias de responsabilidade do empregador. Para os demais segurados, desde o primeiro dia da incapacidade. É importante observar que apenas está garantida as datas mencionadas anteriormente se o requerimento do benefício se der no prazo máximo de 30 dias do afastamento. Do contrário, o benefício será devido apenas a partir do requerimento. Apenas em casos excepcionais, esse prazo é relativizado, como, por exemplo, o segurado estiver impossibilitado para requerer por motivo de força maior, como, por exemplo, um coma. Como fica a manutenção e cessação do auxílio-doença? O benefício de auxílio-doença deverá ser mantido enquanto durar a incapacidade, sendo obrigação do INSS encaminhar o segurado à reabilitação profissional, caso a perícia médica assim indicar. Contudo, é comum haver a cessação do auxílio-doença mesmo quando o segurado encontra-se incapacitado para retornar ao trabalho. Nesses casos, ainda que busque o restabelecimento do benefício judicialmente, será devido o pagamento dos valores desde a cessação. Qual é o valor da renda mensal inicial do auxílio-doença? Depois da reforma, o valor do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício, que, por sua vez, consiste na média aritmética simples de todos os salários de contribuição. A legislação inclui um limitador em relação ao cálculo do benefício para o auxílio-doença, determinando que o valor do benefício não poderá ultrapassar a média das últimas 12 contribuições ou, no caso de não haver 12 contribuições, a média das contribuições existentes. Para o segurado especial, que seria o trabalhador rural, pescador artesanal ou indígena, o valor do benefício será de um salário mínimo. E no caso do exercício de mais de uma atividade? Se a incapacidade for observada apenas em uma delas, ainda assim, o auxílio-doença será devido. Ele não será devido quando o segurado já possuía a doença que ocasionou a incapacidade antes da filiação. E atenção, esse benefício ele não pode ser concedido em salário inferior a um salário mínimo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida referente ao auxílio-doença, não deixe de deixar o comentário aqui embaixo. A gente vai responder o mais breve possível, prometo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Até a próxima!